Tem como não. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez. A gente estava para iniciar uma transmissão, mas aconteceu que a internet veio cair. Agora estava tentando colocar, a internet voltou. Estava tentando agora colocar música no notebook ali, e agora deu que o notebook não quer ligar. Mas isso não tem problema, porque nós iremos falar aquilo que Deus colocou em nosso coração. É uma palavra que Deus falou muito forte comigo. Eu estava meditando nesta manhã, e Deus falando comigo a respeito desta palavra, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo número 15, e o versículo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo número 15, versículo número 11. Compartilha essa live, e Deus tem algo grande para falar ao teu coração. Evangelho de Lucas, capítulo número 11, diz assim, capítulo número 15, versículo número 11, diz assim a palavra: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado todo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica, e vestiu com ela, e repondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e o matai, comamos e alegramos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Glória a Deus. Aqui nós vemos esta passagem, parábola do filho pródigo, do Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vemos aqui e nós compreendemos a respeito da parábola do filho pródigo. Nós vemos esse capítulo 15, ele vem falar de 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola das 100 ovelhas e a perdida, a parábola das 10 dracmas e a parábola do filho pródigo. Nesse capítulo 15 nós vemos 3 percas.
uma perca de 1%, 100 ovelhas e uma se perdeu, 1%. Nós vemos a segunda perca de 10%, a mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma dracma, ela perdeu 10%. E nós vemos agora a parábola do filho pródigo, dos 2 filhos, né? Que o pai tinha 2 filhos e um se foi, uma perca de 50%. Mas nós analisamos aqui esse contexto da palavra, nós observando a respeito desta passagem, e nós acabamos deparando com algo profundo que esta mensagem nos diz, que esta passagem, que esta parábola do filho pródigo nos diz. Ela nos diz que o filho mais novo, ele chega perante o seu pai e ele pede para o seu pai a parte dos seus bens que lhe pertence, a herança que lhe é devida, a herança que lhe é ordenada, mas nós entendemos que herança é quando alguém que conquistou algo deixa para um sucessor, deixa para alguém quando essa pessoa vier a falecer. Então, herança é passado de alguém que conquistou para alguém que vai ficar para desfrutar daquilo que alguém ganhou. E nós vemos aqui que o filho pródigo, esse filho mais novo, ele se aproxima do seu pai, o seu pai conquistou tudo, o seu pai conquistou riquezas, terras e tantas coisas, e o seu filho chega a ele e fala: pai, eu quero a parte da minha herança. A gente observando nesta passagem, nós observando nesta palavra, nós acabamos de ver que um ponto aqui, nós entendemos que o filho estava olhando para o seu pai e ao mesmo tempo para ele o seu pai havia morrido. Para ele o seu pai não existia mais. Um filho que estava dentro da casa, um filho que estava ali junto com o pai, um filho que estava dentro da casa do seu pai, mas ao mesmo tempo o seu pai não existia para ele, a ponto dele pedir a parte da herança, ou seja, o pai dele nem havia morrido e ele já estava querendo uma herança que ao mesmo tempo ele estava falando, digamos assim, meu pai já morreu, para mim o senhor está morto, então eu quero a parte da minha herança que eu preciso sair, eu preciso dar um rumo na minha vida, eu preciso sair porque eu tenho algo. E aqui nós vemos que ele, quando ele pega no versículo 3, não vos digo, ou seja, no versículo 3 aqui do capítulo 15, que o versículo 13, que poucos dias depois, ou seja, versículo 12, e o mais moço lhe disse: pai, me dá a parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre os 2. O pai, ele pega, reparte os bens entre os filhos e entrega na mão do seu filho. E nós vemos aqui no versículo 13 que muitos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, ele ajuntou tudo e ao mesmo tempo ele transformou a parte da sua herança em dinheiro. Ele transformou, eu imagino que o pai entregou terras, entregou tantas coisas na mão dele, e ele pega aquilo, aquelas propriedades, aqueles bens, e transforma em dinheiro. Ele vende, transforma em dinheiro e parte para uma terra longínqua,
E ali ele começa a viver uma vida dissolutamente, ou seja, uma vida desenfreada. Ele começa a ter uma vida totalmente desenfreada, vivendo com desenfreamento, desenfreadamente, vivendo ali gastando dinheiro, com noites, com tantas coisas, e a qual que versículo 14 fala que ele havendo ele gastado tudo, ele observa que ele gastou tudo aquele que ele tinha, que o pai dele havia dado para ele, ele transformou aquilo em dinheiro, ele gasta tudo e de repente, naquele lugar onde ele está, a qual que outrora ele tinha muito dinheiro, a qual que outrora ele gastava dissolutamente, desenfreadamente, ele gastava e comprava o que ele queria, ele fazia o que ele queria, e de repente ele se encontra sem dinheiro, e acontece ainda que aquele país aonde ele foi começa a ter uma escassez, começa a ter uma grande fome, a ponto que ele chegou-se perto de um homem, de um homem a qual que tinha algumas terras, e ele se aproxima perto desse cidadão daquela terra e pede um serviço para aquele homem vai e dá para ele, e manda ele para o campo para tomar conta, para apacentar porcos. Aquele homem que não tinha costume de fazer isso, não tinha costume de cuidar de um animal, porque ele tinha tudo dentro da tua casa, ele tinha pessoas que faziam o trabalho mais difícil, ele tinha pessoas que faziam o trabalho braçal, e agora chega no ponto que ele tem que fazer para que possa se sustentar, para se manter. E nós vemos aqui que ele chega e ele vai tomar conta dos porcos, apacentar os porcos nos campos, e de repente ele começa a tratar o porco, começa a tratar os porcos ali, e ele começa a desejar, a se fartar com as vagens, com as alfarrobeiras que os porcos comiam. Ele começa a ter o desejo de comer aquilo dos porcos, porque ele via que ele não tinha, ele estava com fome, e eu imagino a mente dele como estava. O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz comigo? Outrora eu estava dentro da minha casa, eu tinha tudo, o meu pai estava ao meu lado, o meu pai estava presente, mas eu não reconheci que o meu pai estava na casa, eu não reconhecia que o meu pai estava presente, e eu coloquei que para mim ele já tinha morrido, eu coloquei que para mim ele era um pai ausente, e eu decidi a caminhar, eu decidi pegar tudo que eu tinha, que era meu, que o meu pai havia me dado, que o meu pai havia conquistado para mim, e eu peguei, transformei em dinheiro, gastei tudo, e agora olha a minha situação, eu estou aqui apacentando porcos, e ao mesmo tempo estou desejando comer das alfarrobas, das vagens, das alfarrobeiras que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, ou seja, ninguém compadecia daquilo que estava acontecendo com ele. Ele esperava que alguém olhasse para ele e se compadecesse dele, mas as pessoas olhavam e ninguém se compadecia dele, ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Outrora eu imagino que, como ele estava com tanto dinheiro, as pessoas estavam em volta, as pessoas estavam ali porque sabia que ele tinha algo para lhe oferecer, mas quando chega no momento que ele não tinha nada para lhe oferecer, aí as pessoas que estavam ao seu redor lhe deixam, e ele fica ali sozinho, ele fica ali no canto, ele fica encostado, porque ele não tem nada mais para oferecer, e quando não tem nada para se oferecer, ninguém quer estar perto, ninguém quer estar junto, porque ele não tem nada para oferecer para mim, eu tenho mais do que ele, então eu não preciso dele, e eu não preciso ficar perto dele, porque ele não tem nada para me oferecer. E aquele homem chega num momento tão frustrante da sua vida,
no momento de angústia, no momento a qual que ele se abateu tanto dele observar e tá ali alimentando porcos, e ao mesmo tempo ele desejando comer o que os porcos estavam comendo, e ele cai em si. Versículo 17 fala que ele caiu em si. Caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele cai em si: o que eu fiz da minha vida? Eu estava na casa do meu pai. O meu pai estava lá presente. Eu levantava de manhã, a mesa estava arrumada. Eu queria colocar uma roupa nova, eu tinha uma roupa nova. Eu não repetia roupa. A minha comida a minha mesa era farta, eu levantava, a mesa já estava preparada, eu acabava de comer, não precisava que eu levantasse, recolhesse e tirasse a mesa, porque havia pessoas para tirar a mesa. Até mesmo o jornal era entregue nas minhas mãos, porque meu pai tinha jornaleiros, e os jornaleiros estavam comendo melhores do que eu. Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele estava dizendo às pessoas, os jornaleiros, que eu estava sentado na poltrona, eu estava sentado no sofá, na cadeira de balanço, e aquele jornaleiro entregava o jornal nas minhas mãos, e eu abria, eu via a notícia, eu via tudo o que acontecia, e ao mesmo tempo eu estava tranquilo. Mas agora eu estou nessa situação e eu entendo que eu não deveria ter saído da casa do meu pai. E eu observei, eu falei: o que eu fiz da minha vida? O meu pai está lá, o meu irmão está lá, e eu deixei a casa do meu pai porque eu achei que estava vivendo uma vida monótona. Eu estava achando que eu estava vivendo uma vida repetidamente, sempre era a mesma coisa, todo dia era a mesma coisa. Mas agora eu observei que eu não deveria ter saído da casa do meu pai, porque na casa do meu pai tinha tudo, não lhe faltava nada para mim, tudo que eu precisava o meu pai me dava, o que eu precisava estava ali para mim, e agora eu estou passando fome. E ele toma uma decisão: levantar-me-ei, eu irei ter com meu pai. Eu vou levantar. Eu não vou continuar caído. Eu não vou continuar prostrado. Porque nós vemos aqui que no versículo 16 do capítulo 15 de Lucas, quando ele desejava comer do que os porcos estavam comendo, ninguém lhe dava nada, ninguém se compadecia dele. Não tinha ninguém para lhe dar as mãos. Não tinha ninguém para pegar na mão dele e levantar e dizer: ei, eu estou aqui para te ajudar. Ei, eu estou aqui para te segurar nas tuas mãos e te levantar. E ele se sentia só. Ele se sentia desprezado. E ele fala assim: eu vou levantar e vou ter com meu pai, porque ninguém quer me levantar. Eu olho para um lado, ninguém se compadece de mim. Eu olho para o outro, ninguém estende a mão. Mas eu tendo uma coisa, eu preciso me colocar de pé. Eu preciso me levantar. Porque a palavra do Senhor diz: esforça que eu te ajudo. Eu vou me colocar de pé. Eu levantar-me-ei e vou ir ter com meu pai. Eu vou chegar até a presença dele. Eu vou me chegar a ele. Eu vou me apresentar diante dele. E eu vou dizer para ele: pai, pai, pequei contra o céu e contra ti. Pai, pai, eu estou de pé. Eu estou aqui diante de ti, dizendo: Senhor, outrora eu estava lá, outrora eu estava caído,
Outrora eu estava sem força, aparentemente. Outrora eu estava ali necessitado. Outrora ali eu estava precisando, eu estava almejando, eu estava desejando comer o que os porcos estavam comendo. Mas eu entendi que eu preciso me colocar de pé. Eu entendi que eu preciso me levantar. Eu entendi que eu preciso me levantar. Eu não tenho que ficar choramingando. Eu não tenho que ficar choramingando para os cantos. Eu preciso tomar uma posição. E eu fiz isso, Pai. Eu levantei, eu caminhei até a tua presença. E eu estou dizendo, Pai, olha para mim. Pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Contrata-me como um dos teus jornaleiros. Contrata-me como um dos teus jornaleiros. E diz que ele levantou. Ele levantou. E ele foi ao encontro do Pai. Eu quero dizer uma coisa. Se por um momento você caiu, se por um momento você está prostrado, eu quero dizer uma palavra: levanta-te. Levanta-te. O Pai está no mesmo lugar. Levanta-te. Levanta-te. Não é tempo de você ficar prostrado. Não é tempo de você ficar aí prostrado, esperando que alguém estenda a mão para você. Levanta-te. Levanta-te. O Pai está te esperando. Ele não saiu do mesmo lugar. Ele se encontra no mesmo lugar aonde você encontrou ele a primeira vez. Levanta-te. E levantando-se, no versículo 20 fala, e levantando-se foi estar com seu pai. E quando ainda estava no intermédio do caminho, quando ele estava se aproximando, o pai viu seu filho, o pai viu o filho e se compadeceu dele, porque o pai estava ali esperando, o pai estava no mesmo lugar, o pai estava esperando, e diz que o pai correu até ele, lançou sobre o seu pescoço e com ternura o beijou e lançou sobre o teu pescoço, correu a teu filho, lançou sobre o teu pescoço e com ternura o beijou e disse o filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas Pai, mas o Pai, a Bíblia nos diz aqui no versículo 22 que o Pai, ele disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e veste com ela, e põe-lhe o anel na mão e sandália nos pés. Olha só, a Bíblia não fala o tempo que o filho ficou longe da casa. A Bíblia não fala o tempo, os anos, se meses, a Bíblia não fala o tempo que o filho estava longe da casa do pai. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O filho saiu da casa do pai. E quando o filho voltou, a roupa ainda cabia no seu filho. A roupa era do mesmo tamanho. O pai mandou que os seus servos viessem trazer uma túnica e lhe vestir com ela. A roupa era do mesmo tamanho do filho. Servia no filho. Sabe o que dá para entender isso? Enquanto o filho está longe do pai, não há crescimento. O filho, quando está perto do pai, cresce. Mas quando está longe do pai, ele continua do mesmo tamanho. O tempo que ele estava longe da casa do pai, ele não cresceu. Ele não cresceu. Ele continuou do mesmo tamanho.
A ponto que quando ele chegou, os seus servos trouxeram a roupa e colocou nele. A roupa servia no filho, porque o filho estava do mesmo tamanho, o filho não cresceu. Eu quero dizer uma coisa: se você quer crescer espiritualmente, se você quer crescer em intimidade com o Senhor, você precisa estar na casa do Pai, você precisa ter comunhão com o Pai, você precisa estar junto dele, e aí você vai crescer dia após dia na presença dele, você vai crescer na presença dele. Mas se você estiver longe da casa do Pai, se você estiver longe da casa do Pai, você não cresce. O crescimento é dentro da casa, o crescimento é dentro da casa do Pai. Porque ali o pai começa a orientar o filho, ali o pai começa a dar diretrizes da vida para o filho, ali o pai começa a dizer para o filho: ó filho, é assim as coisas, ó, é assim que faz, é desse jeito, é daquele jeito. Então o pai começa a orientar o seu filho, e o filho começa a crescer em sabedoria, começa a crescer em entendimento, começa a crescer em graça. É por isso que a palavra nos diz: crescer na graça e no conhecimento. Então é na casa do pai que há crescimento, é junto com o pai que tem crescimento, porque o pai sabe o que tem que dar para o filho crescer, o pai que conhece o que tem que dar para o seu filho para que ele possa crescer. E o filho estava longe do pai, ele não cresceu, a ponto que a roupa serviu. E ele falou: traz um anel e põe na sua mão. O pai estava dizendo: ei, não fui eu que desfiz a aliança com você, mas foi você que foi embora. Mas a aliança está de pé, eu vou colocar a aliança no teu dedo novamente para dizer: ei, não saia mais, fique junto de mim, fique na minha casa, não saia da minha casa. Aliança, quem tirou a aliança do dedo foi você. Mas eu estou colocando nesta tarde a aliança no teu dedo. Eu estou colocando a aliança no teu dedo e te dizendo assim: estou eu renovando a minha aliança contigo. Estou eu renovando a aliança com a tua família. Estou eu renovando a aliança com a tua casa. Estou eu renovando a minha aliança com você nesta tarde, deste dia. Estou eu renovando a aliança. Trazer as sandálias. Imagina como estavam os pés daquele filho. Tanto tempo fora de casa. Tanto tempo fora de casa, o sapato desgastou. Os pés estavam feridos, com certeza. Estava machucado. Mas o pai falou assim: pode trazer. Que agora eu quero colocar sandálias nos seus pés e você não vai machucar mais nessa caminhada. Você vai caminhar junto comigo e os teus pés vão estar protegidos, porque os teus pés não vai vacilar mais. Os teus pés não vai machucar mais. Você não vai vacilar mais os teus pés, porque eu estou colocando sandália nos teus pés nesta tarde. Trazei-me um bezerro cevado e matai-o. O servo lhe trouxe um bezerro cevado, matou aquele bezerro e se alegraram junto. Quero dizer uma coisa: não importa o tempo que você está longe da casa do Pai, o Pai te espera, e quando você chegar lá, Ele quer fazer um banquete com você. Ele quer se alegrar juntamente com você, dizendo: ei, meu filho, não necessitava você sair da minha presença, não necessitava você sair de perto de mim. Olha o que eu tenho para você, eu tenho banquete para você. Eu tenho coisas boas para a tua vida. O que eu tenho para você são promessas de vida eterna. Eu tenho milagres para a tua casa. Eu tenho milagres para a tua família. Eu tenho cura. Eu tenho restauração. Eu sou Deus que te fez a promessa. Sou eu, Deus, que te escolhi desde o ventre da tua mãe. Sou eu, Deus, que te elegi em Cristo antes da fundação do mundo. Sou o Deus que te abençoei nas regiões celestes antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Eu estou aqui para te
te abraçar, eu estou aqui para te colocar uma túnica nova, eu estou aqui para te colocar um anel no dedo, eu estou aqui para te oferecer um banquete, porque você está junto comigo. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu tenho coisas grandes para fazer na tua vida. Eu tenho coisas grandes para fazer na tua casa. Se você algum dia você saiu da casa do Pai, é tempo de você voltar para a casa do Pai. Se você algum dia saiu da casa do Pai, é tempo de você retornar, porque Ele está te esperando de braços abertos. Ele está te esperando, não importa o que você fez, não importa a circunstância, não importa o que aconteceu, não importa o que aconteceu que você deixou a casa do Pai. Mas o Pai está te esperando com os braços abertos. O Pai não está vendo a hora de você apontar ali na estrada da vida e Ele te olhar e ver é Ele que está voltando, é ela que está voltando. E Ele vai correr até você e vai lhe abraçar e vai lhe beijar e vai te dar vestes novas e vai colocar um anel nas tuas mãos e vai colocar sandália nos teus pés, vai dizer: a partir de hoje vai ser diferente, a partir de hoje eu estou apagando o teu passado, a partir de hoje eu vou apagar este passado e vou te dar refrigério na tua alma. Deus possa te abençoar nesta tarde, que você possa refletir esta palavra, que Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. É tempo de você retornar, é tempo de você voltar. O Pai te espera, o Pai te espera, o Pai te espera e tem coisas grandes para a tua vida no nome de Jesus. Estarei orando pela tua família agora, coloca a mão no teu coração. Eu estarei orando e eu creio em milagres. Se você porventura quer retornar à casa do Senhor, à casa do teu Pai, fale com o Senhor nesta tarde. Estarei orando e Deus vai te visitar neste momento. Seu Deus e Pai, aqui estamos, ó Pai. Aqui estou como teu servo clamando pela vida, Senhor, dos teus servos, da tua serva, Pai. Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor venha tocar agora, Senhor, de uma maneira poderosa. Senhor, que esta mensagem, eu sei que tocou em corações, ó Pai. Que vidas venham a ser libertas agora, que vidas venham a ser transformadas. Que o teu bálsamo de Gileade venha a ser derramado sobre esta vida, sobre este lar, sobre esta família. Que venha haver curas, venha haver milagres, venha haver libertação, ó Pai. Em nome de Jesus eu profetizo milagres, em nome de Jesus eu profetizo bênção, Pai. Receba o teu milagre, receba a tua vitória, receba a tua cura, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida nesta tarde, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você venha tomar uma decisão nesta tarde e voltar para a casa do Pai, que o Pai está te esperando lá. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.